Olá, pessoas queridas. Estamos aqui a serviço hoje do Lar Francisco de Assis para falarmos de um tema solicitado pela casa do livro Vinha de Luz, do querido Emmanuel, pela psicografia do venerando apóstolo Francisco Xavier. Ele nos solicitou que falássemos, a casa nos solicitou que falássemos sobre o tema do capítulo 95, Procuremos. E assim nós iremos fazer. E para que esse primeiro contato com a casa, já que é a primeira vez que eu adentro a egrégora desse centro, nunca tive o prazer de presencialmente estar aí no sentido físico, mas virtualmente estou contribuindo com essa nossa exposição para que as pessoas que frequentam a casa e outras tantas que também através do nosso canal e o canal do centro possam acessar essa informação desse tema tão relevante que o Emmanuel nos traz. Para início dos trabalhos, eu irei fazer uma oração sob a forma de canção e como o nome do centro é Lar Francisco de Assis, nada mais justo do que eu possa tocar a oração de São Francisco, que é um grande hino de louvor à vida. Então, tenhamos a oração de São Francisco como abertura do nosso trabalho. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Com essa oração de São Francisco, nós assim iniciamos o trabalho desse tema, como eu disse, do livro Vinha de Luz,
e que caberá aqui algumas leituras durante a nossa exposição pela relevância e a importância de contextualizarmos aquilo que estamos querendo entregar a vocês. Na passagem do livro é um trecho, um versículo 17 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Para que a gente não tenha hábito, aqueles que não temos hábitos de lermos as cartas e as epístolas de Paulo, no caso, a todos aqueles que nós sabemos, aos Coríntios, a Timóteo, a Colossenses, enfim, que nomes muito estranhos, inclusive nessa carta tem uns nomes bem difíceis de serem pronunciados. Nós temos algumas referências para que vocês possam depois nortear a investigação e a pesquisa de vocês. É sempre interessante que tudo aquilo que eu digo é o viés da minha interpretação e que pode não estar de acordo com o que, claro, o que o Emmanuel quis trazer, o que Paulo quis dizer quando escreveu a carta e o que as interpretações dos hermeneutas fazem, né, sobre essas passagens evangélicas. Então aqui é a minha leitura do que eu consegui alcançar, do que eu consegui compreender, do que eu pude ler para estudar, quando estudei para fazer essa palestra. Então, primeiro, vocês podem se debruçar em 3 obras que são interessantes para que vocês tenham maior clareza. A primeira delas é a Vinha de Luz, o capítulo 95, que está lá o tema Procuremos. Primeiro ponto é esse. Você pode digitar no Google e lá Procuremos Vinha de Luz, vocês vão encontrar o texto que deve estar disponibilizado. Eu vou ler para vocês, mas vocês podem ler novamente e fazer um movimento de introspecção e de meditação, como o próprio Emmanuel vai conclamar que façamos isso. Vocês têm o livro de Haroldo Dutra, de ânimo forte, comentários de Haroldo Dutra, 7 minutos com Emmanuel. E por minha sorte, ele traz lá no capítulo 7, minutos 39, que são áudios que ele disponibilizou e ao mesmo tempo tem esse livro que foi originado, volume 1, eu tenho o volume 1 e volume 2, não sei se já saiu o volume 3. E aqui Haroldo Dutra também vai fazer comentários a essa passagem. Procuremos, está aqui na íntegra o texto retirado do Vinha de Luz, e ele comenta aqui e comenta aqui também. Então eu vou fazer a leitura do comentário de Haroldo, que eu acredito ser um grande hermeneuta do Evangelho, e portanto ele faz uma exegese bastante interessante com relação à experiência dele, com relação a tudo que ele escreveu do Novo Testamento, as pesquisas dele, para trazer a tradução, que nós temos a tradução de Haroldo Dutra, do Novo Testamento, que está aqui, que eu recomendo a vocês, o Novo Testamento, publicado pela FEB, e que tem a tradução de Haroldo Dutra, beleza? Então isso é importante vocês terem uma referência de um espírita, que tem o viés da doutrina espírita, fazendo notas de rodapé e contextualizando as passagens quando Cristo falou e quando os apóstolos escreveram. Beleza? É mais um ponto de olhar para vocês estudarem. E o outro material é o Novo Testamento mesmo. Só que no Novo Testamento de Haroldo não tem as cartas nem os Atos dos Apóstolos. Salvo engano, ele só traz os 4 evangelistas, Lucas, Mateus, Marcos e João. Então, quando eu procurei aqui Atos dos Apóstolos e as cartas, eu não encontrei. Então, ele termina... tem os Atos dos Apóstolos tem, retificando. Então, tem os 4 evangelhos, Lucas, Mateus, Marcos e João, e tem os Atos, mas não tem as cartas. As cartas não estão aqui. Então, eu encontrei as cartas no Novo Testamento de Humberto Roden, que aqui sim vocês vão ter a primeira epístola a Timóteo e vai ter também a segunda epístola a Timóteo. E que nós vamos nos debruçar na leitura de parte da epístola, porque eu achei extremamente rica. É um conteúdo que eu, vou ser sincero, eu não li as epístolas de Paulo. Eu leio passagens quando são citadas nos evangelhos, quando são citadas nas obras espíritas, mas eu não tive o cuidado de me debruçar sobre elas. E a partir desse tema, eu hoje, fazendo essa pesquisa, tive interesse de ler todas as cartas e ter essa leitura de forma bem consistente, porque é muito rico de conteúdo escrito de Paulo. Ele traz um vocabulário bastante rebuscado, com um contato com o divino, com o Deus, que já não era Paulo que vivia, era o Cristo que vivia através dele. Então ele está numa fase aqui quase perto da morte. Ele estava preso em Roma, e ele vai trazer aqui como foi essa necessidade de falar com Timóteo. E aí eu vou fazer a leitura do texto que está lá no Vinha de Luz, e aí eu passo
para que a gente possa ler uma passagem da epístola. Então vem assim, procuremos. Paulo escrevendo a Timóteo em 2 Timóteo 1,17, diz: antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. Só isso. Apenas isso. Esse tópico aí, Emmanuel vai pegar esse versículo 17 da carta e vai destrinchar no que ele consegue fazer a interpretação. E traz para a gente um conteúdo de 1,5 página. E a partir desse conteúdo eu fui tentar ver o que é que ele disse na carta, além do versículo 17. Porque eu achei muito pouco para eu poder compreender o desdobramento do que o Emmanuel escreveu. E aí foi o que eu fiz. Eu fui primeiro na carta, ver o que é o conteúdo dela na íntegra. Eu não vou ler toda a carta para vocês, mas eu vou pegar parte dela para vocês entenderem quando eu citar alguns nomes, quando o próprio Emmanuel traz da passagem desse versículo e a interpretação de Emmanuel. Olha o que diz a carta. Vale a pena ser lido, porque é um contexto bem histórico e bem necessário fazermos essa leitura. Então, a segunda epístola a Timóteo começa assim: foi esta segunda carta a Timóteo, exarada durante o segundo cativeiro romano de São Paulo, para vocês entenderem qual foi o momento em que ele escreveu a carta, no ano de 66 e 67 depois de Cristo, quando o infatigável lutador, que é Paulo, já via iminente o termo da sua carreira. As tribulações exteriores acrescia a dor profunda de se ver o apóstolo abandonado de quase todos os seus amigos. Então todos o abandonaram. Todos os seus amigos e discípulos de outrora, apenas ficara com ele São Lucas, o apóstolo Lucas, que era o Esculápio, e que também tem o Evangelho de Lucas. Pelo que se lhe avivou o desejo de ter a seu lado o querido discípulo Timóteo. Então ele ficou nostálgico e ele quis de volta a presença de Timóteo, que era muito jovem, e ele estava requerendo a presença de Timóteo ao lado dele. E ele fez a missiva e a epístola que foi endereçada a Timóteo. Chamou-o, pois, à capital do império. A presente epístola é uma tocante carta de despedida, repassada do mais vivo sentimento. É um maravilhoso testamento em que o mestre exorta o jovem, o mestre aí no caso é Paulo, exorta o jovem discípulo ao corajoso desempenho de sua grande missão e lhe explica o melhor modo de se portar em face dos inimigos da verdade. Eu penso que essa introdução da segunda epístola a Timóteo é justamente para poder contextualizar o que vai ser escrito. Eu não sei, eu vou aqui publicamente dizer, eu não sei se essa introdução aqui é da própria epístola, porque eu não tenho outro livro para poder fazer o paralelo, se isso aqui é o próprio Humberto Roden, que escreveu o Novo Testamento, porque o Humberto Roden é um filósofo universalista, que escreveu várias obras, dentre elas o Sermão da Montanha de Humberto Roden, e outros tantos, que eu tenho vários desses livros aqui, são livros bem pequenininhos, estão muitos deles ali. Ele simplesmente traz, às vezes, a interpretação dele. Então, eu realmente não sei. Se alguém depois quiser nos comentários colocar e me trazer essa informação, eu não tive tempo de me debruçar sobre isso, eu agradeço. Vai estar disponibilizado no meu canal, esse vídeo, e também no canal do Centro. E aí, quem quiser contribuir, ou eu depois também posso fazer uma pesquisa, porque eu não tenho, como eu disse, a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento, e as cartas, eu só tenho esse aqui, o Novo Testamento, e o Novo Testamento de Haroldo. A Bíblia até tem, mas é o Velho Testamento, não interessa. Seria aqui as cartas. E aí, portanto, como eu não tenho, a minha referência da introdução parece-me que é o próprio Humberto Roden fazendo uma introdução à epístola. Eu acredito que seja isso, a percepção de Roden sobre a epístola, porque a epístola começa agora. Olha como começa a epístola. Segunda epístola de São Paulo a Timóteo. Por que eu estou lendo, vocês vão entender, porque tem muito material riquíssimo que vai contribuir muito mais do que se eu tentar explicar. Olha o que fala. Paulo começa assim, capítulo 1 da carta. Paulo, pela vontade de Deus, apóstolo de Cristo Jesus, para a pregação da vida em Cristo Jesus, a Timóteo, filho caríssimo. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ação de graças. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, desde os meus ascendentes, ao lembrar-me incessantemente de ti nas minhas orações dia e noite,
A memória das tuas lágrimas deve ser falando para Timóteo, né? Ele está escrevendo para Timóteo. Que lindo. A memória das tuas lágrimas me enche de saudade de ver-te para gozar de perfeita alegria. Então, olha Paulo, dentro do cárcere, vivendo a nostalgia da saudade do discípulo amado que é Timóteo. É que trago presente ao Espírito a tua fé sincera, que já animava a tua avó Lóide, a avó de Timóteo, e tua mãe Eunice, e estou certo, anima também a ti, no caso Timóteo. E ele começa, fidelidade no serviço de Deus, intrepidez apostólica. Pelo que te exorto a que faças reviver o dom da graça de Deus, que em ti está pela imposição das minhas mãos, porquanto não foi o espírito de timidez que Deus nos deu, mas sim o espírito de fortaleza do amor, da prudência. Não te envergonhes, pois, de dar testemunho de nosso Senhor, nem te envergonhes de mim, prisioneiro por causa dele. Olha que coisa incrível. Olha o conflito de Paulo. Ele pedia a Timóteo que não se envergonhasse do Cristo por causa de Paulo e que também não tivesse timidez para servir ao Cristo, ou seja, exortando aos seus discípulos fazerem continuação do trabalho, porque ele preso, a palavra do Cristo não podia parar, tinha que seguir adiante. E os seus discípulos, portanto, no caso de Paulo, poderiam ser aqueles que levariam adiante o Evangelho de Jesus. E ele continua, porque ele nos salvou e nos agraciou com santa vocação, não em atenção às nossas obras, mas segundo o desígnio de sua graça destinado a nós em Cristo Jesus desde a eternidade. E manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, aniquilou ele a morte e, mediante o Evangelho, colocou em plena luz a vida na imortalidade. E disso fui constituído arauto, apóstolo e doutor. Então ele foi constituído, Paulo, o apóstolo e doutor, que era por compreender a proposta do Cristo. Ele foi o nosso maior divulgador do cristianismo em todo o Ocidente e Oriente conhecido. Como ele levou, sem Paulo, talvez o cristianismo não chegasse onde chegou. Ele foi aquele arauto do cristianismo, que não tinha medo nem temor de invadir todo o seu Calvário, atravessar todo o seu deserto, a noite escura que ele precisou enfrentar, a noite escura da sua alma, como aquela narrativa quando ele se convertia na estrada de Damasco, saindo de Saulo, o apóstolo ou doutor da lei, covarde, impiedoso, que perseguia os cristãos e fazia esse caminho para aquele contato com o Cristo que estava dentro dele, o Buda interno, o divino que habitava dentro dele, e onde ele entra na cegueira, e essa sua cegueira ele volta a ver, a enxergar, e passa a ser o difusor em todo o Ocidente, o divulgador em todo o Ocidente e Oriente, daquelas palavras da Boa Nova que o Cristo deixara e que ele pôde ser aquele que levou as palavras do Cristo a todos que podiam acessar. E aí ele continua, e eu vou parar a leitura da carta daqui a pouco para poder ir para o texto de Emmanuel. É por isso, olhe bem que coisa, é por isso que eu sofro estas coisas, mas não me envergonho. Ele sofre, mas não se envergonha, porque sei a quem presto fé e estou certo de que ele tem o poder de guardar até aquele dia o bem que lhe confiei. Toma por modelo os ensinamentos salutares que de mim recebeste, Timóteo, como dissesse a Timóteo, na fé e no amor que temos em Cristo Jesus. Guarda o tesouro que recebestes pela virtude do Espírito Santo que habita em nós. Bem sabe que todos os da Ásia, olhe bem sabes que todos os da Ásia se retiraram de mim, entre eles Figelo e Hermógenes. A casa de Onesíforo, aí vem o termo desse personagem que Emmanuel vai citar, que eu vi aqui citado, saber quem é esse Onesíforo, meu Deus, só o nome eu não sei nem pronunciar direito. Eu tenho que saber o contexto desse Onesíforo, quem é esse cidadão. Então, a casa de Onesíforo, porém, queira o Senhor conceder-lhe misericórdia, frequentes vezes me tem dado alívio, sem se envergonhar das minhas cadeias. Ou seja, Onesíforo não tinha vergonha de Paulo por ele estar preso, das cadeias, no caso que é a prisão, né, do cárcere. Quando ele veio a Roma, ou seja, aí vem o versículo 17, que está na passagem do capítulo 95 do livro Vinha de Luz, que é esse momento em que Emmanuel pega esse versículo e desdobra no texto que eu vou ler para vocês. Mas eu precisava contextualizar. Essa contextualização foi necessária para mim,
para eu compreender melhor o que Emmanuel estava dizendo, e acredito para vocês que nos ouvirão, vai ter o interesse de ir na carta e ler na totalidade. Ela tem mais uma página e meia e vale a pena ler. Pelo menos essa carta na íntegra vale a pena vocês lerem. Então, a casa de Onesíforo, porém, queira o Senhor conceder-lhe misericórdia, frequentes vezes me tem dado alívio, sem se envergonhar das minhas cadeias. Quando ele veio a Roma, aí é o versículo, pôs grande cuidado em procurar-me, até que me encontrou. Então, Onesíforo foi procurar Paulo, com cuidado, procurando ele até o encontrar. Versículo 18, e termina aqui essa passagem. Conceda-lhe o Senhor a graça de encontrar misericórdia ante o Senhor naquele dia. Sabes melhor que ninguém que grandes serviços prestou ele em Éfeso. E ele vai continuar a carta, que é muito, se eu voltar a ela, e eu senti a necessidade de voltar, eu vou voltar, porque é muito rico de conteúdo. Ele vai falar das pessoas que ficam buscando apenas o egoísmo, o dinheiro, a soberba, a blasfêmia. E ele vai fazer um contexto que parece muito com a Roma atual, a Roma antiga com a Roma atual, que é o que o Emmanuel vai trazer na passagem do escrito de Emmanuel. Então eu paro aqui na carta, que vai continuar com o capítulo 2, eu li o capítulo 1 da carta, o capítulo 2 seria o apostolado e sua recompensa, ok? Mas vamos parar aqui para ler o texto de Emmanuel. Então, contextualizando, a carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, explicando que Paulo estava preso em Roma e lá encarcerado bateu a nostalgia, onde todos aqueles que eram seus discípulos o abandonaram e ele sentiu uma saudade de Timóteo. Fez uma missiva para Timóteo e lá dizendo sobre aquela questão de o tal do Onesíforo, que foi buscar o apóstolo em Roma e em buscando o encontrou. E a partir daí vem essa escrita de Emmanuel quando diz: procuremos. Todas as sentenças evangélicas permanecem assinaladas de beleza e sabedoria ocultas. Indispensável meditar, estabelecer comparações no silêncio e examinar experiências diárias para descobri-las. Já começa aqui, ele recomendando a meditação, o silêncio, para que possamos examinar as passagens do Evangelho com esse movimento do encontro com o mundo íntimo nosso, não tentando fazer interpretações sem fazer o silêncio interno. E ele continua. Aquele gesto de Onesíforo, que está lá no versículo 17, que é o que abre o texto Procuremos, aquele gesto de Onesíforo, buscando o apóstolo dos gentios, Emmanuel escrevendo que Onesíforo buscou Paulo, que era o apóstolo dos gentios, com muito cuidado, na vida cosmopolita de Roma, ou seja, naquela vida que é uma vida de muitas aberturas para todas as coisas. Tem um glossário aqui, que é o livro de Haroldo, que ele traz justamente esses termos com o que significa cada passagem, cada palavra. Cosmopolita disse de algo ou alguém que se adapta facilmente a várias culturas, se interessando por todas elas. Então, Emmanuel vai dizer, aquele gesto de Onesíforo, buscando o apóstolo dos gentios com muito cuidado na vida cosmopolita, ou seja, aquilo que eu acabei de dizer, de Roma, representa ensinamento sobremaneira expressivo. E ele continua, a anotação de Paulo designa ocorrência comum. Entretanto, o aprendiz aplicado ultrapassa a letra para recolher a lição. E aí começam os processos de tentativa de interpretação que eu vou fazer, baseado no que eu consegui absorver e baseado na interpretação que o Haroldo fez. Olha o que... Eu vou terminar a leitura e depois eu passo para a interpretação do Haroldo e vou mostrar o que eu consegui alcançar. Então, a anotação de Paulo já li, designa a ocorrência comum. Entretanto, o aprendiz aplicado ultrapassa a letra para recolher a lição. O que é que ele quer dizer? Que o que Paulo disse ali é uma letra comum. Você pode ficar com a letra que mata ou com o espírito que vivifica. É melhor ficar com o espírito que está por trás da letra. É justamente a interpretação que o Haroldo vai fazer. E aqui Emmanuel vai trazer também o espírito que está por trás da letra. Só daquele trecho você pode fazer várias interpretações. Então o que ele vai dizer é, quantos amigos de Jesus e de seus seguidores diretos
lhes aguardam a visita, ansiosos e impacientes. Então, quantos amigos de Jesus e de seus seguidores lhes aguardam a visita, ansiosos e impacientes? Quantos se fixam imóveis nas atitudes inferiores, reclamando providências que não fizeram por merecer? Olha o chamado de Emmanuel. Emmanuel chamando no eixo. Ele está querendo dizer que quantos daqueles seguidores de Jesus e amigos dele ficam aguardando a visita dele com ansiedade e com impaciência? Muitos estão aguardando, ansiosos e impacientes, aqueles que estão nesse movimento, que não estão na paz e na paciência, ou no movimento de fé e de certeza de que o Cristo veio e ele vive e gerencia nossas vidas. Então, quantos estão ainda aguardando a sua visita, ansioso e impaciente? Tem muitos irmãos nossos que aguardam, a visita do Cristo de forma ansiosa e impaciente. Quantos se fixam imóveis nas atitudes inferiores, ou seja, fixados nas atitudes baixas do primitivismo e do primarismo, reclamando providências e que não fizeram por merecer? E ele ainda continua: há crentes presunçosos que procuram impor-se aos desígnios divinos, formulando exigências ao céu. São os crentes que ficam exigindo: cadê que você não mostra isso? Onde você estava, Deus, que levou meu filho? Onde você estava, que me tirou o emprego? Então tem crentes presunçosos que procuram impor-se aos desígnios divinos. É o que eu consigo entender. Formulando exigências ao céu, em espinhosas bases de ingratidão e atrevimento. Atrevidos, exigindo de forma ingrata e de forma injusta. Outros se lamentam amargurados, quais voluntariosas criancinhas, porque o mestre não lhe satisfez os desejos absurdos e inconvenientes. Rapaz, Emmanuel, ele vai assim, ó, a faca no peito, ó, tum! Ele é contundente, consegue de uma forma sintética tocar de uma profundidade a parte que é um versículo que só realmente Emmanuel é capaz de fazer isso. Realmente é o escritor do Evangelho, um dos que faz a interpretação do Evangelho de uma forma mais incrível. Então, ele vai falar então desses que são amargurados e que, como se fossem criancinhas voluntariosas, ficam questionando e por que o mestre não lhe satisfez os desejos absurdos e inconvenientes, né? Como se fosse questionando porque não satisfaz às vezes os desejos que vão de encontro àquilo que é a proposta do divino. São os encontros egóicos, são os desejos egóicos e que às vezes não são atendidos até mesmo como uma forma de proteção para nós mesmos, que ainda como crianças psicológicas, como estando ainda na infância espiritual, não podemos alcançar e nem penetrar os desígnios do Pai, que são impenetráveis os desígnios de Deus, ainda mais aqueles que não fazem silêncio para escutar a verdade que habita no interior de cada um. E ele vai continuar: raros os aprendizes do Evangelho que refletem nos serviços imensos do Cristo. Não tem essa capacidade, alguns de nós, de refletir nos serviços imensos que o Cristo tem de governador planetário, da responsabilidade como espírito puro, como um verdadeiro farol a iluminar as consciências, com vários ministros e mensageiros dispensados em cada parte do planeta Terra, nas mais variadas religiões, fazendo o movimento de elencar e eleger alguns mentores e alguns espíritos guias, alguns anjos da guarda, o termo que vocês queiram usar, para cada habitante do planeta, dentre os 7 bilhões e 500 milhões de pessoas. Imagine o que é uma tarefa de um espírito dessa envergadura, de um escol, que é o espírito que é Jesus, para administrar e ficar se apurrinhando, ou melhor, se indispondo ou se tendo que debruçar com desejos infantis e de absurdos e inconvenientes dessas crianças psicológicas que somos muitos de nós. Então, raros são os aprendizes que conseguem refletir nos serviços imensos que o Cristo tem. Estaria Jesus vagueante e desocupado na vida superior? Pergunta Emmanuel. Estaria ele vagueando e desocupado, como muitos pensam, que é aquele lugar onde ficamos lá no céu com harpas e ficando naquele gozo eterno, de uma eterna beatitude, ou de uma eterna bem-aventurança, e que não tem mais trabalho, não tem serviço? O Cristo mesmo disse: o Pai trabalha e até hoje eu trabalho. O Pai até hoje trabalha e eu também trabalho. É uma passagem que o Cristo afirma. O trabalho não cessa. Então ele não está lá vagueando e desocupado. Ele continua trabalhando em nome da causa do seu Pai, que é nosso Pai, que é o Deus, o Criador de tudo que há. Então estaria Jesus vagueante e desocupado na vida superior?
respirariam seus colaboradores diretos cristalizados na ociosidade beatífica? Ou seja, os ministros, os colaboradores, os espíritos de luz e de escola que trabalham em serviço do Cristo, estariam todos eles nessa ociosidade beatífica? Claro que não. Então, ele conclui, imprescindível é meditar na magnitude do trabalho e da responsabilidade dos obreiros divinos. É imprescindível meditarmos sobre essa magnitude desse trabalho e da responsabilidade dos obreiros do Cristo. Então existe um trabalho que é um trabalho hercúleo, desenvolvido pelos benfeitores espirituais que estão pelo planeta, principalmente agora, nesse momento de transição, de grandes epidemias, de grandes calamidades, de grandes flagelos destruidores, tentando manter o mínimo de harmonização do planeta. Imagine você, 7 bilhões e 500 milhões de pessoas pensando de forma diferente, com a população de desencarnado em torno de 21 bilhões, que é a média de 3 para 1, foi segundo Emmanuel que disse na década de 70. Então imaginemos que tenhamos 21 bilhões de pessoas aí desencarnadas e que estão polulando esses personagens, fazendo toda uma confusão, alguns querendo o progresso da Terra, outros querendo o insucesso, outros estão neutros, sem nenhum movimento, nesse lugar que nós queremos atribuir às vezes a Jesus, né? E os discípulos amados dele, ou melhor, os trabalhadores da sua seara, como se fôssemos vagueantes. Alguns estão assim, desses que habitam o planeta, desencarnados, encarnados, vagueando, sem nenhum propósito, sem nenhum sentido existencial. Então imagine como é interessante nós meditarmos sobre a grande responsabilidade desses obreiros, que são trabalhadores da seara do Cristo, que estão incessantemente tentando trazer a sua contribuição para a transformação planetária. E ele continua, lembremos-nos de que se Paulo era um prisioneiro aos olhos do mundo, era já em si mesmo uma luz viva e brilhante, na condição de apóstolo que o próprio Jesus glorificara, que eu já falei no início. Então, o apóstolo dos gentios, o Paulo, que era Saulo e que se transformou naquele que dizia, não sou eu quem vivo, já não sou eu quem vivo mais, é o Cristo que vive através de mim. Então ele renunciou à sua própria condição egóica, numa visão psicológica, transpessoal, consciencial, e ele renuncia ao ego e vai buscar o contato com o divino que habita nele, que é o self, que é aquele arquétipo do divino, e se manifesta através dele o Cristo, porque nós somos deuses, temos um Deus interno. Paulo renuncia ao ego, às paixões egóicas, às frivolidades egóicas, ao ócio do ego, àquele lugar do hedonismo egóico para se colocar como um servidor, como mesmo prisioneiro em Roma. Ele não parava, ele continuava trabalhando, escrevendo, mandando suas cartas para que ficasse o seu legado de um grande divulgador do cristianismo conhecido em todo o Ocidente e Oriente. Então, não era ante a visão do espírito um encarcerado, e sim um triunfador. Olha que lindo! Ele, na visão do espírito imortal, ele não era um encarcerado, ele era um triunfador, porque ele triunfou sobre ele mesmo, ele venceu a si mesmo, ele venceu as paixões que ele era um assassino e era, portanto, uma pessoa que cometeu vários delitos. No entanto, arbitrariamente, de forma despótica e de forma arrogante e prepotente, Paulo era, quando Saulo foi, e ao se transformar na sua humildade, fazendo a noite escura da alma, o mergulho no deserto, o mergulho no insondável do self, ele renasce o espírito, que é o espírito crístico, que ele se tornou como servidor humilde na mão do Pai e, portanto, do médio de Deus, que era Jesus, e ele também era um médio do Cristo, na manifestação do legado que ele nos deixou. Apesar disso, Onesíforo, que é aquele personagem da epístola, a fim de vê-lo, ou seja, de ver Paulo, foi constrangido a procurá-lo com muito cuidado, como a gente já citou. Semelhante impositivo, aí ele faz o chamado, dando o exemplo de Onesíforo e trazendo para nós cristãos o que estamos fazendo. Estamos realmente procurando fazer um movimento de mudança, de transformação, de renovação da nossa condição íntima? Ele vai dizer e finaliza aqui o texto, semelhante impositivo ainda é o mesmo nos dias que passam. Ou seja, é também imperioso e impositivo nos dias atuais trilharmos o caminho que Onesíforo fez de buscar Paulo no cárcere, na tentativa de beber na fonte do seu apóstolo querido, do apóstolo do Cristo,
e com a coragem que lhe foi peculiar, e assim mesmo atravessou todas as possibilidades de receios, como Pedro, que negou Jesus quando percebeu a perseguição do Cristo, ou melhor, a perseguição aos discípulos do Cristo, quando Jesus foi crucificado, ele correu e negou Jesus 3 vezes. Onesíforo foi até o apóstolo, fazendo esse movimento que diz, antes vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. E assim ele termina, semelhante impositivo, ainda é o mesmo nos dias que passam. Para encontrarmos Jesus e aqueles que o servem, faz-se mister buscá-lo zelosamente. E aí termina a passagem do capítulo do livro Vinha de Luz, e que ficaríamos aqui com a nossa interpretação singela, básica, e eu vou trazer a finalização da nossa fala, para terminarmos num tempo de 40 minutos. A gente encerra com a passagem da interpretação do que Haroldo Dutra Dias nos traz. Então, o final do texto é, semelhante impositivo, ainda é o mesmo nos dias que passam. Para encontrarmos Jesus e aqueles que o servem, nós estamos na busca do Cristo, né? Nós temos o roteiro seguro, que é o evangelho que ele nos deixou, e essa busca do Cristo vai através dos seus discípulos, ou melhor, dos seus apóstolos, que temos muitos que o Espiritismo conhece. Joana de Ângeles, uma apóstola querida do Cristo, que foi Clara de Assis, e temos aí nosso querido Francisco de Assis, que está aí a serviço da causa espírita também, e também na egrégora do catolicismo, com até o nome do Papa mudando, é um apóstolo dileto do Cristo. Nós temos o Dr. Bezerra de Menezes, que é um apóstolo do Cristo. Nós temos tantos que passaram por aqui e que foram um exemplo que nós podemos ter como referencial a ser seguido. Para encontrarmos Jesus e aqueles que o servem, com esses exemplos que eu citei, faz-se mister buscá-los zelosamente. Então, aqui finalizo o texto, mas aqui eu trago a contribuição do Haroldo, que vai dizer assim, olha o que Haroldo traz. Sobre essa passagem do livro Vinha de Luz, Procuremos, Haroldo diz, comentando um fato corriqueiro narrado pelo apóstolo Paulo em sua segunda epístola a Timóteo, Emmanuel nos brinda com luminosa lição de hermenêutica bíblica. Ele faz a interpretação da passagem bíblica. Salienta que todas as sentenças evangélicas, incluindo aquelas presentes nas cartas, permanecem assinaladas de beleza e sabedoria ocultas, que a gente às vezes não consegue alcançar. Por isso que ele faz a hermenêutica e traz aquele texto que eu acabei de ler, fazendo uma leitura de um versículo, desdobrando em tudo aquilo que a gente pôde alcançar. Todos os elementos da narrativa merecem exame cuidadoso, por constituírem registros humanos da divina revelação. Por que um registro humano? É um registro de Paulo, que é humano, de uma divina revelação, que ele é o intérprete de Jesus, é o intérprete de Deus. Então, por constituírem registros humanos da divina revelação, reclamando olhos de ver e ouvidos de ouvir. Fantástico. Explica-nos o benfeitor ser indispensável, Emmanuel, meditar na lição, estabelecer comparações no silêncio, em clima de recolhimento espiritual, examinando as experiências diárias à luz das lições do Evangelho, de modo a recolher o conteúdo espiritual que se esconde por detrás do véu da letra. Então, se a gente não faz a meditação, o silêncio, na experiência do cotidiano, para tentar trazer aquele conteúdo dito nas escrituras sagradas para a nossa condição do viver humano hoje, atual, nós não temos como alcançar o que está por trás da letra, que é tirar o véu da letra e fazer viver e explicitar o espírito que vivifica, né? que traz vida. Nem a desatenção, fruto da indiferença, nem aquela desatenção com a passagem, ler aquilo ali, nem a desatenção, fruto da indiferença para com as lições evangélicas, supondo encontrar nos textos somente relatos de circunstâncias de menor valor, nem o subjetivismo excessivo, eivado de misticismo, fruto dos excessos da imaginação, incapaz de trazer a lição para a vida cotidiana. Nem o misticismo eivado nem o subjetivismo excessivo eivado de misticismo, nem a desatenção como se tornasse aquilo de uma coisa que não tem nenhuma relevância. Nenhum, nem outro, nem um polo, nem outro. Ele traz, então,
que reflexões, comparações e senso prático são os ingredientes de uma eficaz interpretação dos textos bíblicos. Então, refletir, comparar e fazer o senso do cotidiano, trazer para a prática. Não ficar lá com uma coisa distante, colocar no cotidiano aqueles textos que foram trazidos pelos apóstolos e que trouxeram a interpretação do que Jesus dizia. Então, reflexões, comparações e senso prático são os ingredientes de uma eficaz interpretação dos textos bíblicos. E o último parágrafo, Haroldo, termina e arremata e eu finalizo minha fala. Por fim, extraindo o espírito da letra, Emmanuel, ele vai trazer o espírito da letra. A letra é aquilo lá, é aquela passagem. Ao contrário, quando chegou a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Isso é a letra. Emmanuel pega dessa passagem da epístola, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, no versículo 17, e traz a interpretação, faz a hermenêutica de um modo muito mais ampliado, ou seja, extrai o espírito que está na letra, que está por trás da letra. Por fim, extraindo o espírito da letra, Emmanuel nos convida a buscar zelosamente e ardentemente a companhia do Cristo e dos seus colaboradores diretos nas lutas de cada dia, na Roma do nosso cotidiano, ou seja, aquela Roma antiga, onde Paulo escrevia, que nós busquemos também na Roma do cotidiano, do nosso cotidiano, essas contribuições que os colaboradores do Cristo nos deram e que estão aí a nosso dispor para que possamos fazer o caminho de volta à verdade e de volta à plenitude, de volta à busca da bem-aventurança. Lembrando Onesíforo, morador da cidade de Icônio, também seguidor do convertido de Damasco e irmão de Lóide, a mãe de Eunice, avó de Timóteo, a quem Paulo destina essa carta. Então é lembrar Onesíforo, que foi o que foi citado na leitura anterior. Onesíforo, esse membro da família de Timóteo, que era a carta que foi endereçada por Paulo a Timóteo, busca Paulo zelosamente. Ele vai buscar Paulo em Roma, zelosamente, na tumultuosa cosmopolita Roma da época do apóstolo. Mas o convite permanece para todos nós nos dias de hoje, buscarmos ao Mestre e aos seus mensageiros diretos com muito zelo e com muito ardor. E aí fica, busquemos o Cristo de forma zelosa e de forma ardente, sem tergiversarmos, sem titubearmos nesse propósito que é a busca do autoencontro, a busca do alto amor, a busca do alto perdão, para que nessa busca nós consigamos encontrar em nós o Cristo que habita em mim, o Cristo que habita em você, e encontrando o Cristo interno, nós possamos gozar da bem-aventurança, esse espaço de plenitude, esse nirvana, esse estado de iluminação, para que possamos, atravessando nas vicissitudes do mundo, de forma a termos o roteiro seguro que foi nos deixado pelo Cristo, que é a sua boa nova, e tendo Jesus no nosso coração e o roteiro dele que ele nos deixou, assim encontremos a tão sonhada paz, a tão sonhada harmonia que todos nós almejamos, ainda aqui, vivendo no mundo. É essa a nossa fala, é essa a nossa pequena contribuição. Esse foi o que eu pude alcançar na leitura do texto evangélico, esperando que vocês também possam fazer a interpretação de vocês, possam se debruçar sobre o tema e fazerem as suas conclusões e movimentando no silêncio, na meditação, no movimento de ir para dentro, e assim vocês possam, quem sabe, encontrar um pouco mais de paz nessa Roma atual, dos dias atuais que vivemos. Muita paz a todos, muito obrigado pela atenção e espero nos ver em outros vídeos, espero que nos vejamos em outros vídeos que estão disponibilizados no meu canal, que é Flávio Nery de Azevedo, que vocês estarão aqui agora podendo acessar, clicando aí no inscrever-se no canal e também ativando o sininho, bem como no canal do Centro, que vai ser disponibilizada a palestra hoje à noite, que é no Lar Francisco de Assis, que eu fico muito honrado e agradecido pelo convite, fazendo aqui votos de paz ao Centro e de continuidade no trabalho da divulgação do Cristo, do Evangelho do Cristo. Muito obrigado e até a próxima.